E se você descobrisse que toda a sua vida e propósito fosse uma farsa? E que tirassem seu controle sobre tudo aquilo que você achava que tinha controle? O espantalho já fez algumas vítimas e agora parece estar acabando com o psicológico de Bruce. Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ Absolute Batman, edição número 20. Um relógio marca o tempo com um tic-tac insistente, enquanto uma risada baixa começa a preencher uma sala escura cheia de monitores. Nas telas surgem o Máscara Negra, Bane, Batman, Jim Gordon, todos os eventos que vimos até agora. O Coringa observa tudo, rindo como se aquelas imagens fizessem parte de um plano. A risada cresce diante dos monitores, agora mais alta, como se quem estivesse ali se divertisse com o que vê. Ao lado, corpos de crianças se ligam a ele por tubos. A sala revela a ameaça que existe e que Bruce vai precisar enfrentar daqui a pouco. Enquanto isso, um programa de TV comenta que Gotham parece ter se apaixonado pelos Robins e pergunta a Buzz qual é o segredo dessa popularidade. Ele responde que a explicação é simples: eles são o oposto do Batman. Segundo Buzz, os Robins sofreram uma tragédia, mas escolheram melhorar o mundo, enquanto Batman teria usado dor, terror e violência para atacar Gotham. Enquanto essa campanha transforma Batman em uma ameaça pública, Bruce lê os documentos que conseguiu com Jim antes de sua morte e encontra uma pista decisiva. O Dr. Crane acredita que ele é suscetível. No esconderijo, a voz de Bárbara Gordon tenta falar com Batman pelo comunicador e pergunta se ele está ouvindo. Ela implora para que ele diga que não matou seu pai e insiste que Batman não poderia ser o culpado. Bruce permanece em silêncio, sentado diante do traje pendurado e dos documentos da investigação, sem conseguir responder. Alfred então chega ao esconderijo procurando por Bruce e avisa que já faz dias sem nenhum sinal de vida. A Arlequina aparece com um enorme equipamento para abrir caminho e ele estranha aquilo. Ela explica que sua arma é o trovão eletroquímico de magnésio de 92 mil volts, o Hallet 92, e que conseguiria abrir mesmo um cofre computadorizado. Depois da explosão, eles entram e descobrem que Bruce sumiu, desligou as comunicações e deixou para trás uma pista. Waylon procura Enigma e diz que eles precisam ajudar Bruce, porque ele parece perdido dentro da própria cabeça. Enigma quase não reage, ocupado respondendo a comandos técnicos e processando várias informações ao mesmo tempo. Waylon tenta forçá-lo a prestar atenção e diz que entende a raiva contra Bruce, mas pede que ele ao menos olhe para ele enquanto conversam. Enigma responde que está olhando e que não está bravo com ninguém e que está apenas ocupado. Todos estão ocupados. Waylon insiste que, ocupado ou não, eles precisam descobrir o que está acontecendo. Enigma pergunta o que exatamente eles precisam descobrir. Quando Waylon pergunta sobre Harvey, Enigma mostra dados ligados a 39 casos em que os assassinos e ladrões foram soltos. Nas imagens, vemos o Duas Caras jogando sua moeda. Depois, Waylon pergunta sobre Ozzy. Então vemos Cobblepot descobrir que todos foram para o cosmos, inclusive o seu DJ. Irritado, ele decide ir também para a balada e manda pegarem seus sapatos dourados e o C4. Waylon perde a paciência com Enigma e manda ele sair dessa história de estar ocupado, porque todos estão se despedaçando. Enigma explica que usa a palavra no sentido de tomar controle de um lugar, como cidades destruídas por Bane. Ele diz que não estão se desfazendo, mas tentando se recompor, e admite que também foi queimado. Waylon escuta quando Enigma confessa que partes do seu cérebro ainda não funcionam como antes. Então, Enigma finalmente aceita conversar sobre Bruce e pergunta o que Waylon acha que devem fazer. No passado, Bruce é levado até Blackgate por um homem que apresenta a prisão como uma sua nova morada. Bruce não entende porque achava que trabalharia para pagar sua dívida. O homem explica que ele vai pagar lá dentro, com uma pena leve de 6 meses em vez de 6 anos. Bruce percebe que não está sendo apenas condenado, mas colocado ali com uma função. O homem deixa claro que Bruce será seu contato dentro da prisão e vai aprender todas as formas de fazer as coisas entrarem e saírem de Blackgate. De volta ao presente, Batman cruza o céu de Gotham sozinho ao anoitecer e se lança contra a lateral de um prédio da prisão de Blackgate.
Ele prende o equipamento na estrutura, não há conversa, apenas o som do engate quando ele se fixa ao prédio. Bruce remove um dos tijolos e entra pela passagem que se abriu. O Batman invade Blackgate e chega até a cela de um homem, exigindo que ele fale. O preso se assusta, diz que ele não pode estar ali e tenta chamar os guardas, mas o Batman manda ele calar a boca. Ele afirma que ninguém na Terra pode protegê-lo até ouvir que aquilo é mentira. O homem não entende e pergunta do que o Batman está falando. Bruce não aceita a confusão como resposta e dispara seu equipamento. Batman explica que recebeu arquivos de Jim Gordon, dizendo que tudo estava ligado a uma armação. A feira de ciências, o projeto vencedor, a ida ao zoológico e aquele preso. Ele diz que os documentos apontam que o homem foi ao zoológico com um alvo específico, Thomas Wayne. O preso entra em pânico e grita por ajuda, enquanto Batman exige que ele diga que é mentira. Então, o espantalho surge, acalma o detento e Batman reconhece o novo foco da investigação. Ele acusa aquele homem de ter matado Jim Gordon. O espantalho dá uma baforada no rosto de Joe, o detento, e manda ele ir dormir, e passa a falar agora diretamente com Bruce. Ele diz que finalmente é bom encará-lo depois de tantos anos e provoca sua teoria sobre um suposto projeto Batman, uma conspiração de décadas feitas para transformá-lo nisso. Batman questiona por que deveria ouvir, mas o espantalho solta uma revelação grave. Eles precisam falar sobre Martha Wayne e o motivo é ela. Ela é uma integrante leal da Corte das Corujas, uma terrorista. Batman não se aguenta. Vai para agarrar o espantalho, que abre a sua faca imediatamente. Batman tenta o ataque contra o espantalho, mas ele bloqueia o golpe acertando Batman com sua faca, e agora assume o controle da conversa. Bruce o chama de mentiroso, mas o espantalho explica que a parte envolvendo Gordon era real. Gordon chegou perto demais da verdade. Só que, segundo o espantalho, Bruce entendeu tudo errado. Batman não seria um projeto grandioso. Para o Coringa e ele, Bruce é apenas uma piada. Transformar Bruce em morcego, a presa natural de uma coruja. Joe, sob efeito do espantalho, termina de preparar sua própria armadilha. Batman pergunta o que ele está fazendo enquanto implora para que ele pare. O espantalho continua falando sobre medo e diz que o mundo atual não enfrenta apenas ameaças simples, como pragas ou seca, mas horrores grandes demais para entender. Para ele, aquilo tem outro nome: é pavor. É saber que algo vem em sua direção. Ouvir o tic-tac se aproximando e não conseguir impedir. Batman tenta salvar Joe. Manda ele aguentar firme, mas o espantalho corta a capa que segurava Joe. Batman ameaça despedaçar o espantalho, mas não consegue alcançá-lo pelas grades. O espantalho decide ir embora então, e ainda provoca Bruce, dizendo para ele continuar cavando, porque há muito mais a se descobrir, e tudo é pior do que ele pensa. Batman tenta impedi-lo, mas o alarme de Blackgate dispara. Os guardas aparecem e ordenam que ele pare. O espantalho escapa. Agora, Joe está morto, e Batman perde a chance de capturá-lo, e precisa sair por onde entrou. Em outro flashback, Bruce segura um taco de beisebol diante dos homens que controlam sua trajetória depois de Blackgate. Ele pergunta o que é aquilo e um deles responde que Bruce fez um bom trabalho na prisão e agora vai se formar para o taco. Curiosamente, a palavra é a mesma para morcego em inglês. Bruce recusa a ideia e diz que não é um capanga. O homem responde que todos dizem isso quando chega a sua vez e tenta minimizar a arma. Bruce entende que querem transformá-lo em um executor e insiste que não há nada em especial naquele taco. De volta à fuga, Batman tenta contato pelo comunicador enquanto voa e chama Alfred. Bruce está abalado e diz que o espantalho matou Joe bem na frente dele e que não conseguiu impedir, como aconteceu com Jim Gordon. Alfred não entende do que ele está falando e pergunta o que está acontecendo. Bruce só consegue admitir que ele já não sabe mais. Antes que ele se recomponha, um robô gigante da iniciativa Robin aparece e ordena que ele pare porque está preso. É então que Robin 2 localiza Batman no ar e anuncia que vai pegar ele. A ordem vem em seguida, abrir fogo. Os disparos cruzam o céu e Batman tenta desviar, mas perde o controle por um instante. Outro Robin alerta Jason para tomar cuidado com os tiros,
já que ele também foi atingido pelos disparos. Mesmo assim, Robin 2 comemora o acerto e chama a equipe de solo para se aproximar. A iniciativa Robin cerca Batman em terra. Robin 3 e Robin 4 se aproximam. Robin 5 confirma a posição, e uma das Robins manda todos imobilizarem o alvo. Batman se levanta enquanto um dos jovens avisa que seria mais sábio ficar caído. Pelo comunicador, Alfred grita para Bruce sair dali correndo, mas Bruce responde apenas não, preparando o seu machado para a batalha. Os Robins completam a formação ao redor dele, armados e prontos para atacar. Essa foi uma pincelada da história da HQ Absolute Batman, edição número 20. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!